Boa noite, eu sou Patrícia, aluna do curso de Licenciatura em Computação, e vou falar um pouco sobre a contribuição de Paulo Freire para a educação. Nos anos 50, ele foi marcado pelo surgimento diferente de alfabetizado educador Paulo Freire e dos círculos populares de cultura, fatos que proporcionaram a sistematização de ideário e de experiências que conhecemos nos dias atuais como educação popular. Assim, influenciou na década de 60, movimento popular de todas as ordens que tinham como relevância a valorização do diálogo e da interação como fundamentos necessários para garantir a libertação do educando e o direito à educação básica. Freire vê a educação em duplo plano instrumental, capaz de preparar técnicas e cientificamente a população para o mercado de trabalho, e que atendesse às necessidades concretas da sociedade. Para isto, ele elaborou a proposta conscientizadora de alfabetização de adultos, cujo princípio básico era a leitura do mundo e as experiências do educando. Desta forma, a sua proposta de alfabetização partia da realidade de vida do aluno para o aprendizado da técnica de ler e escrever. O método Paulo Freire chamava a atenção dos educadores e políticos da época, pois seu método acelerava o processo de alfabetização de adultos e tinha como ponto fundamental as palavras geradoras. Sendo assim, podemos dizer que seu método consiste em três entrelaçados. O primeiro é a investigação temática, pela qual o professor e o aluno buscam o universo vocabular do educando e da sociedade onde vive as palavras e temas centrais da biografia. Essa etapa é descoberta por um universo vocabular, em que são levantadas palavras e temas geradores relacionados com a vida cotidiana dos alfabetizandos e do grupo social. Essas palavras geradoras são selecionadas em função da riqueza silábica, do valor fonético e principalmente da função do significado social, trazendo a cultura do aluno para dentro da sala de aula. O segundo momento, a tematização, pela qual o professor e aluno codificam e descodificam esses temas, buscando seu significado social, tomando assim a consciência do mundo vivido, e nesta fase que são elaboradas fichas para a decomposição das famílias fonéticas, dando para a leitura e a escrita. O terceiro, a problematização, na qual eles buscam superar uma primeira visão mágica por uma visão crítica, partindo para a transformação do contexto vivido. Nesta ida e vinda do concreto para o abstrato e do abstrato para o concreto. Volta-se ao concreto, problematizando, descobrindo limites e possibilidades existenciais captadas na primeira etapa. A realidade opressiva é experimentada como um processo passível de superação. A educação para a libertação deve desembocar nos praxes transformadora. Freire elabora uma forma de educação interdisciplinar, com o grande objetivo da libertação dos oprimidos, ou seja, a humanização do mundo por meio de uma cultural libertadora, evitando a lógica mecanicista que considera a consciência como criadora da realidade, e o mecanicismo objetivista que considera a consciência como cópia da realidade. De acordo com Pinto, em 2003, no que se refere à alfabetização de jovens e adultos, priorizando o conceito crítico de educação como diálogo entre alfabetizadores e alfabetizandos. No encontro de consciências, o autor enfatiza que o educador deve ser o portador da consciência mais avançada do seu meio. Necessita possuir, antes de tudo, a noção crítica do seu papel, isto é, refletir sobre o significado de sua missão profissional, sobre as circunstâncias que determinam e influenciam e sobre as finalidades de sua ação.
No entanto, entendemos que se torna indispensável o caráter de encontros de consciências, no ato de aprendizagem, visto que a educação é a transmissão de consciência a outra, de algum aprendizado que já possuiu a outra que ainda não tem. A educação também é um fato de ordem consciente determinada pela consciência social objetiva do sujeito de si e do mundo. A alienação educacional como uma característica da atividade pedagógica, alertando para a necessidade imprescindível de que o educador se converta de sua realidade, sendo antes de tudo seu próprio povo, passando a consciência ingênua à crítica, compreendendo a educação como prática social intransferível de uma sociedade a outra, servindo aos objetivos e interesses das lutas pelo desenvolvimento e transformação do indivíduo. O alfabetizando adulto ele é visto como detentor de um saber, no sentido de conceito de cultura e sujeito da educação, nunca objeto dela. Já essa se concretiza em um diálogo amistoso entre os sujeitos educandos. Assim, o conhecimento ele é visto como produto da existência real, objetivo, concreto e material do homem e do seu mundo. Freire ressalta a importância da dimensão cultural do processo de transformação, pois a educação é mais do que instrução. Para ser transformadora, deve enraizar-se na cultura dos povos. Nesse sentido, a transmissão de conteúdos estruturados fora do contexto da alfabetização é considerada invasão cultural, porque não emerge saber popular. No pensamento de Freire, o aluno não é um depósito a ser preenchido pelo professor. Cada um, juntos, pode aprender e descobrir novas dimensões e possibilidades na realidade da vida, pois o educador é somente o mediador do processo de ensino-aprendizagem e aprende junto com o seu aluno. A educação é vista como a pedagogia libertadora, capaz de tomá-la mais humana e transformadora, para que os homens e mulheres compreendam que são sujeitos da própria história. A liberdade torna o centro de sua concepção educativa e essas propostas é explícita desde as suas primeiras obras. Nas suas expectativas, os analfabetos deveriam ser reconhecidos como seres humanos produtivos que possuíam uma cultura, e o papel do educador deve ser de profundo comprometimento e transformação social com os seus educandos. Seguindo essa perspectiva, Freire criticou a chamada educação bancária, que considerava o analfabeto ignorante, como uma lata vazia onde o professor depositava o seu conhecimento. Ele defendia uma ação educativa que não negasse sua cultura, mas que fosse transformadora por meio do diálogo. Freire questiona o uso de cartilhas, chamando a atenção para a importância de ensinar os alunos coisas que sejam desconhecidas por eles. Para Freire, o educador deve priorizar o conhecimento do mundo trazido pelo aluno, para relacionar o que ele conhece com a aprendizagem em sala de aula. O aluno se encontra em meio à aprendizagem, deixando de lado aquelas frases sem sentido e sem motivação. Essas reflexões nos levam a refletir e buscar novas metodologias adequadas às realidades do educando, não seguindo a padronização da cartilha que reduz a aprendizagem de símbolos pré-determinados e que não conduzem com o contexto, mas sim de priorizar o conhecimento trazido pelo educando na bagagem da vida. Enfatizamos trabalhar com texto, seja qual for a turma, textos orais, produzidos pelos alfabetizandos e escritos pelos alfabetizadores. Estes podem servir como ponto de partida para um trabalho de alfabetização. Porém, devem ser adaptados para atender às normas da língua escrita.
o professor se encarregará de modificações que julgar necessárias e explicar para os alfabetizandos o que foi mudado e por que ocorreu a mudança. Sendo assim, cabe ao educador mediar a aprendizagem, sempre priorizando a bagagem de conhecimentos trazida pelo aluno de sua vivência mundana. Portanto, para a adequação se tornar viável, não basta somente rever o material didático. É preciso não só ser educador, repense no seu papel enquanto mediador de uma aprendizagem que priorize a bagagem de conhecimento trazidos dos seus alunos, mas também flexibilidade de instituições em permitir a realização de um bom trabalho diferenciado. Aqui eu concluo com uma frase de Paulo Freire. Quando a educação não é libertadora, o sonho dos oprimidos é ser opressores. Obrigada.